Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre prova pericial, exame de corpo de delito, vai ser bem bacana. Vamos lá. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, tratando de provas em espécie, a primeira que está aqui é a prova pericial. Vamos começar trazendo um conceito de perícia. Perícia é o trabalho técnico levado a efeito por pessoa que disponha de habilidade ou destacado conhecimento em relação a determinada matéria. O que vocês têm que compreender em relação à perícia é que, embora alguns juízes até acreditem que sim, ele não tem conhecimento de todas as ciências, né? O juiz entende, compreende, em tese, o direito, é ele que aplica o direito ao caso concreto. Mas outras ciências ele não domina. Então, quando envolve num caso concreto, ou seja, num caso penal, qualquer tipo de cálculo, intervenção médica, ambiental, o juiz tem que socorrer a pessoa capacitada para tanto. E essa pessoa que vai ajudar no deslinde da causa é o perito. Então, no processo penal, uma perícia que se destaca é o exame de corpo de delito. Então, eu faço essa observação introdutória, dizendo exatamente aqui no slide, o juiz, por várias vezes, só pode alcançar a verdade do que se busca no processo, socorrendo-se à prova pericial. Por mais experiente que ele seja, ele não detém conhecimento de todos os temas, né? Então, o fundamento da perícia é essa, a falta de conhecimento específico do juiz para algumas matérias, como, por exemplo, contábil, ambiental, química, medicina e por aí vai. Vamos falar, então, um pouco sobre o exame de corpo de delito. É tão conhecido. Para a gente iniciar, precisamos fazer uma conceituação. E conceituar primeiro o que é o corpo de delito. O corpo de delito é o conjunto de vestígios deixados pela infração penal. Nada mais do que a materialidade da infração penal. Uma lesão corporal é um corpo de delito. Uma janela arrombada é um corpo de delito. Então, não vinculem o corpo de delito a só o corpo de um homicídio. Pode ser? Pode ser também. Mas vai além disso. É o conjunto de vestígios deixados pela infração penal. E o exame de corpo de delito nada mais é do que a perícia que se realiza nesse conjunto de vestígios, nos objetos deixados pela investigação penal, pela infração penal. Então, é o exame que recai sobre esse conjunto de vestígios deixados pelo crime. A respeito de obrigatoriedade do exame de corpo de delito, será que quando acontece um crime, ele é obrigatório ser realizado? A gente vê com frequência ele sendo realizado, não é verdade? Para a gente saber essa resposta, a gente precisa diferenciar duas modalidades de crimes, os que deixam vestígios e os crimes que não deixam vestígios. Vamos lá. São tratados como crimes não transeuntes, tem outras expressões sinônimas que a doutrina traz, bem mais difíceis até. Aqueles crimes, aquelas infrações que deixam vestígios. Então, crimes não transeuntes são infrações penais que deixam vestígios. Em relação a elas, o exame de corpo de delito é obrigatório. Exemplo, lesão corporal. Exemplo, homicídio. Já crimes transeuntes são as infrações penais que não deixam vestígios. Existem infrações que não deixam vestígios? Sim. É só pensar em infrações realizadas da forma verbal, como uma injúria, uma calúnia, uma difamação, onde a pessoa fala. Como que você vai fazer exame de corpo de delito na fala dela? Não tem como. O desacato é a mesma coisa. Beleza? Então, a ideia da obrigatoriedade do exame de corpo de delito reside nisso, saber se os vestígios são concretamente deixados ou não naquele crime. Isso está escrito no artigo 158 do CPP, em seu caput, que diz que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Percebam aqui, gente, uma informação importante na parte final, que a confissão do acusado não supre a materialidade delitiva, né? A confissão hoje,
que no passado já foi tratada como uma rainha das provas, é uma prova frágil, insuficiente para o esclarecimento da verdade. Então, se faz necessário obrigatoriamente a realização do exame de corpo de delito. Percebam também na leitura do 158 que ele faz menção a exame de corpo de delito direto ou indireto. Afinal, o que é isso? Vamos ver. Qual é a diferença entre exame de corpo de delito direto e indireto? Ora, o exame de corpo de delito direto é feito diretamente sobre o corpo de delito, diretamente sobre os vestígios deixados. Tranquilo. É o exame de delito propriamente, corpo de delito propriamente dito. Mas existe também o exame de corpo de delito indireto. Quando a gente fala em indireto, lembre de meios subsidiários em razão do corpo de delito não mais existir para ser objeto do exame. Como assim? Eu trago um exemplo. Uma lesão corporal. Eu sofri uma lesão corporal, mas no ato da lesão não quis procurar a delegacia para registrar o boletim de ocorrência e ser inaugurado a persecução penal. Todavia, passados alguns meses, eu resolvi, não, eu fui vítima de um crime, eu quero sim noticiar essa prática criminosa. Mas eu não tinha mais o corpo de delito no olho roxo. Mas espera aí, eu fui na delegacia e nos prontuários médicos lá estão registrados que eu fui vítima de uma agressão física. O prontuário médico, nessa oportunidade, poderá ser utilizada como exame de corpo de delito indireto, tá? Meio subsidiário. Interessante isso, né? Mas o senhor já passou meses, mas não prescreveu o crime. Na falta de exame de corpo de delito direto ou indireto, ou seja, se não tem meios subsidiários, se não tem o corpo de delito propriamente dito, o que fazer com a materialidade delitiva de um crime? O artigo 167 do CPP traz uma alternativa, mas tem que ser algo totalmente subsidiário. A materialidade delitiva ser suprida pela prova testemunhal. Olha que louco isso, hein? Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Gente, como assim? É sério isso? Sim. Percebam o seguinte, existem alguns crimes que acontecem que o corpo, por exemplo, o corpo no homicídio some, desaparece. Não há corpo, não há crime? Lógico que não. É só a gente lembrar do caso da Elisa Samúdio. Não tem vestígios. A materialidade foi comprovada pela prova testemunhal. Salvo engano, até no caso da Elisa Samúdio, foi um primo do Bruno, que era testemunha, que narrou o que aconteceu e levou à condenação dos envolvidos. Então, prova testemunhal suprindo o exame de corpo de delito para diagnosticar a materialidade delitiva. Massa, isso aí. Ótimo. Uma observação importante sobre o exame de corpo de delito. Em seu artigo 158, parágrafo único, diz que há prioridade em realização de exame de corpo de delito em algumas hipóteses. Quando se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher e violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Beleza? Facinho, né, gente? Ótimo. Vou beber uma água aqui. E vamos continuar. Vou falar um pouquinho do perito. Quem que é esse sujeito? Como que funciona? Vamos lá. Quem é o perito, gente? Perito é a pessoa que possui uma formação especializada e que traz os seus conhecimentos aos autos, auxiliando o delegado e juiz na descoberta ou na valoração dos elementos informativos e provas. Até pela leitura você percebe que o perito atua tanto na fase de inquérito quanto na fase de processo. Vamos ler aqui o artigo 159, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Vamos lá. Abram aí e eu tenho aqui para nós. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial portador de diploma de curso. Beleza.
Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as quais tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Ótimo. Vou voltar aqui. Percebam que eu li aqui algumas palavras novas. Perito oficial e perito não oficial. Afinal, o que é isso? Perito oficial e perito não oficial. Calma, eu trago aqui para vocês. Quando a gente fala de perito oficial, a gente está falando do funcionário público de carreira, aquele cara da Politec que fez concurso para perito. Tá? São funcionários públicos de carreira cuja função consiste em realizar perícias por determinação da autoridade policial ou pelo juiz da causa. Né? Até cito o artigo 6º do CPP, que no qual fala no ato da prática do crime, entre as diligências investigatórias que o delegado vai tomar, é a realização do exame de corpo de delito. Então, perito oficial vincule a essa ideia, funcionário público de carreira, que fez o concurso para perito. Para a realização de um laudo pericial, se o cara for um perito oficial, basta que um assine o laudo. Basta só um. Logicamente que esse perito oficial tem que ser portador de diploma superior, até para a realização do próprio concurso, e ele não precisa prestar compromisso. O que significa isso, gente? A cada perícia que ele faz, ele não tem a obrigação de prestar o compromisso que está dizendo a verdade. Ele já prestou o compromisso, na verdade, quando ele tomou posse do concurso público. Né? Ele é um profissional em carreira pública, então ele não precisa prestar compromisso em cada ato. De forma diversa, temos o perito não oficial. O que é esse e por que o legislador preocupou com essa hipótese? Gente, as áreas, as matérias que podem ser objeto de perícia são muitas. Às vezes, aquele cara concursado que está lá é um farmacêutico, é um médico da Politec, mas o que precisa, naquele caso penal, é que se desvende uma questão de cunho ambiental, né, de cunho de agrimensor, contábil, e o cara que está lá concursado não domina essa matéria. E aí? Aí a gente socorre ao perito não oficial. E pode outra hipótese acontecer naquela comarca não ter perito oficial, não ter cara concursado lá, funcionário concursado como perito. Então, quem que é o perito não oficial? É a pessoa nomeada pelo juiz ou pelo delegado para realizar determinada perícia. Percebam, nomeado. A atuação dele é subsidiária, como eu disse, na falta de peritos oficiais. Aí a gente socorre os não oficiais. Uma observação importante. Em relação a peritos não oficiais, precisam ter dois peritos não oficiais para o laudo pericial. Então, quando o juiz for nomear, tem que ser nomeados 2 para assinar aquele laudo pericial. Assim como o oficial ou não oficial tem que ser portador de diploma superior. E, diferente do oficial, a cada perícia que ele for nomeado, ou eles forem, eles devem prestar compromisso, porque eles não são funcionários públicos de carreira, então devem prestar o compromisso de dizer a verdade. Beleza? De dizer a verdade e realizar uma perícia correta. Beleza? Ótimo. Mas além da figura do perito oficial e do não oficial, existe uma outra figura chamada assistente técnico. Quem é o assistente técnico, gente? Assistente técnico é um auxiliar das partes dotado de conhecimento técnico ou científico que traz ao processo informações especializadas relacionadas ao objeto da perícia. Ora, então percebam um detalhe importantíssimo. O assistente técnico não é o auxiliar do delegado, não é o auxiliar do juiz, é o auxiliar das partes, da acusação ou da defesa. A maioria das vezes, quem contrata o assistente técnico e aqui atuando como em situações relacionadas à perícia é a parte. Só a título de lembrança, um caso que foi marcado na atuação de um assistente técnico foi o caso da Isabelle, né, do prédio, da menina que caiu, que a defesa, né, do casal Nardoni contratou um assistente técnico para demonstrar que realmente uma pessoa, terceira pessoa esteve no prédio. Sobre o assistente técnico, a gente vai ler o parágrafo 3º, 4º e 5º do artigo 159. Vamos lá.
serão facultados ao MP, ao assistente da acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado, a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão. Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, ou durante o curso do processo, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem prova ou responderem quesitos, né? Essa parte é importante. Indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou serem inquiridos em audiência. Ótimo. Percebam, gente. Percebam pela leitura do artigo parágrafo 4º e principalmente o parágrafo 6º, que o assistente técnico é admitido durante o processo judicial, após a conclusão dos exames feitos pelos peritos, oficial ou não oficiais. Então, o entendimento que sempre teve foi de que o assistente técnico não atuava na fase de inquérito. Ótimo. Acontece que a lei anticrime introduziu no nosso ordenamento o artigo 3º-B, que traz as funções de uma nova figura, que é o juiz das garantias. E lá no inciso 16 do artigo 3º-B, é dito que cabe ao juiz das garantias admitir assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Ora, calcule comigo, se o juiz das garantias é aquele sujeito que atua na fase pré-processual para garantir a legalidade, a constitucionalidade desta fase inquisitiva, então aqui está dizendo que o assistente técnico vai ser admitido na fase de inquérito. Então, portanto, surgiu um impasse. A lei anticrime passou a admitir, portanto, o assistente técnico na fase pré-processual, ao que tudo indica sim. Mas como já tem, inclusive, videoaula minha no YouTube, a resolução desse impasse, neste momento, está prejudicada, porque o artigo 3º, A, B, C, D, E, estão todos com a suspensão, estão todos com a eficácia suspensa, né, em razão de decisão do STF, na qual diz que a sociedade, os tribunais ainda não estão preparados para a implementação do juiz das garantias. Então, com a eficácia suspensa, por enquanto, o que na leitura do artigo 159 a gente conclui é que assistente técnico é só admitido na fase processual. Então, cenas para os próximos capítulos a respeito da mudança desse entendimento. Não está sendo fácil, em razão dessas novidades, dar aula de direito processual penal. Então, há, portanto, uma diferença entre assistente técnico e perito. Assistente técnico é auxiliar das partes, perito é auxiliar do juiz. Assistente técnico tem uma atuação parcial, ou seja, se ele é contratado pela parte, ele vai fazer um laudo de acordo com o que a parte deseja, gente. Já o perito tem o dever de imparcialidade, seja ele oficial ou não oficial, como ele é nomeado pelo juiz, ele é imparcial. O assistente técnico, gente, não é considerado funcionário público para fins penais. Então, se ele pratica qualquer tipo de falsidade, ele não pratica um crime específico que tem no Código Penal, que é o crime de falsa perícia. O máximo que ele pode ser imputado, é a falsidade ideológica. Já o perito, este sim é considerado funcionário público para fins penais, inclusive o perito não oficial, que tem uma relação transitória com a administração pública, com o Estado. Ambos são considerados funcionários públicos para fins penais. Se praticarem uma perícia falsa, praticam o crime de falsa perícia prevista no Código Penal. O assistente técnico só é admitido no curso do processo, por enquanto. Já o perito atua tanto na fase de inquérito quanto na fase de processo. Beleza? Facinho, esses esqueminhas aí ajudam bastante na compreensão. Gente, o que é uma perícia complexa? Vamos lá. Artigo 159, parágrafo 7º. Tratando-se de perícia complexa, que abrange mais de uma área de conhecimento especializada, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. Ora, é autoexplicativo, gente. Perícia complexa
é aquela que envolve mais de uma área especializada. O caso penal é tão complexo que, naquele caso, a gente precisa de um biólogo, de um químico e de um contador. Precisamos de 3 figuras diferentes, porque o mesmo perito não domina todas essas matérias. Em situações complexas, admite-se a atuação de mais de um perito oficial. Né? Aqui eu estou pensando no oficial, né? A ideia do não oficial é a mesma, né? Sabendo que são, no mínimo, já 2, beleza? E a indicação de mais de um assistente técnico. Sobre o laudo pericial, o que eu posso dizer? Laudo pericial é o documento em que se materializa na forma escrita o que o perito fez, né? A conclusão da perícia, as respostas aos quesitos das partes. Nele deve constar a identificação do perito e sua assinatura, né? Se forem 2 peritos não oficiais, a assinatura de ambos. Leiam comigo o artigo 160 do CPP. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo esse prazo ser prorrogado em casos excepcionais, casos complexos, a requerimento das partes. Uma observação importante sobre o laudo pericial. A lei de drogas, em seu artigo 150, parágrafo 1º, exige a confecção de um laudo preliminar para a lavatura de uma prisão em flagrante e a propositura da ação penal. O que quer dizer isso? Em regra, gente, nos crimes, o laudo pericial pode ser juntado depois de proposta a ação penal, né? Um laudo pericial, por exemplo, sobre uma arma, né? Nada impede isso, para ver a potencialidade lesiva de uma arma. Acontece que a lei de drogas, ela tem uma preocupação. Existe o laudo definitivo, que é aquele laudo mais completo, juntado ao longo do processo, mas no ato da apreensão da droga, de uma prisão em flagrante, onde a pessoa pega com a droga, já tem que ser realizado um laudo preliminar de constatação. Ou seja, é condição indispensável para a prisão em flagrante e para ingressar com a ação penal que nessa fase investigativa do ato da apreensão da droga, já seja feito um laudo preliminar que identifique preliminarmente aquele conteúdo como substância entorpecente. Então, no procedimento do rito, nas situações que envolvem drogas, terão 2 laudos, o laudo preliminar e o laudo definitivo. Beleza? Gente, pode acontecer uma divergência entre os peritos em um laudo pericial. Como ela é resolvida? Percebam que se for um perito oficial, não tem divergência, porque ele é só um. Mas pode acontecer de ser uma perícia complexa e acontecer algum tipo de divergência, mais de um perito, ou podem ser peritos não oficiais que diverjam. Qual que é a solução? Se houver divergência entre os peritos, serão consignados no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro. Ou cada um redigirá separadamente o seu laudo. Beleza. A autoridade nomeará um terceiro para solucionar esse impasse. E se esse terceiro divergir dos outros 2, o que vai acontecer? A autoridade vai determinar a realização de um novo exame pericial, né? Com novos peritos e, se possível, que não se contradizem, né? Não façam algum tipo de divergência entre si. Então, a saída é essa. Né? Cada um faz seu laudo, nomeia-se um terceiro para decidir. Se esse terceiro diferenciar-se dos outros 2, encerra-se ali e realiza-se uma perícia do zero. Juiz analisa um laudo pericial. Será que o juiz está vinculado aos laudos, gente? Isso que a gente estuda quando fala de sistema de apreciação dos laudos periciais. Existe o sistema vinculatório e o liberatório. Segundo o sistema vinculatório, o juiz está vinculado ao laudo. Não é esse que o CPP adota. O juiz ele é livre para decidir, logicamente, desde que ele faça de forma fundamentada. Então, o CPP adota o sistema liberatório. O juiz pode aceitar ou rejeitar o laudo, inclusive determinando realização de nova perícia, caso isso seja possível. É esse o sistema adotado pelo nosso CPP, que a gente vê, inclusive, quando lê o artigo 182 do CPP. O juiz não ficará adstrito ao laudo,
podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. Sistema liberatório de apreciação dos laudos periciais. A nossa aula de prova pericial é essa. Está juntado no SIGA-A dois materiais importantes que envolvem ainda esse assunto. Primeiro, um material explicando o que é a cadeia de custódia, que foi introduzida pela lei anticrime. O segundo é um material falando de outras perícias, que envolvem outras perícias, fora o exame de corpo de delito. Beleza? Esse material estará em PDF, espero que vocês leiam. Meu muito obrigado, até mais.